Você é um daqueles muitos que pensou em escrever um livro, tentou, mas não sabe por onde começar, ou começou e o livro não vai para frente. Aquele negócio te incomoda, mas você não sabe como continuar. Você não está sozinho, você deve ser um daqueles que sofrem de bloqueio de escritor, mas não se preocupe, tem cura para isso, vamos falar sobre isso nesse vídeo. Mas antes de entrar no bloqueio em si, deixa eu falar um pouquinho sobre quem eu sou, né? Por que eu sou a pessoa que pode te ajudar a acabar com esse bloqueio aí. Bom, meu nome é Alexandre Lobão, né? Eu sou escritor na verdade, estou há uns 30 anos, mais ou menos, né? Escritor publicado mesmo há 20. Né? Um outro vídeo eu posso contar por que demora tanto tempo, né? Que já é uma outra história, nem de bloqueio do escritor, né? Um pouco talvez do medo do que a gente escreve não ser bom o suficiente, que também acaba sendo uma forma de bloqueio. Mas assim, nesses 20 anos que eu comecei a publicar, aprendi muita coisa, passei por muita coisa, né? Publiquei, aprendi, né? Li muito, estudei muito sobre a própria arte de escrever. E o resultado disso saiu nesse livro aqui, né? A Bíblia do Escritor, né? Que já teve 3 edições. E nesse livro eu resumo, tento dar um passo a passo do que tudo que eu aprendi nesses anos. A gente, às vezes, no Brasil não tem uma noção de que se pode se aprender técnicas de escrever. Né? Quando a gente vai para a escola, a gente aprende a escrever. Né? Assim, ortografia, gramática, você aprende a fazer frases boas, mas poucas escolas, né, dão alguma noção de como escrever uma história, como se estruturar para como se organizar para escrever uma história, um conto, um romance, né, muito menos. E eu sofri por conta disso também. Né? A questão do bloqueio. Eu, quando comecei a escrever, a minha primeira meta, eu tinha escrito uma coisinha aqui, outra coisinha ali, né, assim, historinhas curtas, né, mas sem muita pretensão. E aí, falei, vou escrever um romance. Né? E aí, entrei de cabeça na escrita, fui avançando, até que chegou um ponto que eu parei e falei, poxa, e agora, né? Passou um tempo, assim, que eu não sabia o que fazer com a história, ela ficou largada no canto, eu acabei me interessando por outros projetos. Quando, alguns anos depois, eu voltei para olhar aquela história, ela me pareceu, assim, boba, né, pueril, eu não sabia nem como continuar a história, né? Quer dizer, eu até imaginava o que eu pensava na época como continuar a história, mas o que eu percebi é que aquela história era uma história que ela não sustentava um livro, né? Então, uma das coisas que a gente faz, né, que pode ser uma primeira dica sobre como combater o bloqueio, se você ainda não começou, ou mesmo se você está no meio do caminho, é avaliar se a sua história vale um livro. Né? Quer dizer, você vai pegar aquela história, como é que você faz para saber como é que a história vai acontecer antes de escrever? Né? Você conta a história. Tá? Então, junte amigos seus que são escritores, ou conhecidos mesmo que não sejam escritores, né? Se você não conhece, não tem problema, né? Mas comente com pessoas que você tem um pouco mais de confiança, falando, vem cá, estou pensando em escrever um livro e queria a sua ideia a respeito. O que você acha? E conta a história. O que vai ser o livro? Vai ser mais ou menos assim. Imagina que você já viu o filme ou já leu o livro e você está contando. Só que, na verdade, é uma coisa que vai acontecer ainda. Lógico que a gente não sabe todos os detalhes. Né? Do mesmo jeito que você vê um filme que seja 2 horas de projeção, você não vai ficar contando o filme inteiro, senão você vai contar 2 horas. Né? O que você vai contar? Você vai contar um resumo. No filme aconteceu isso, o cara se apaixonou por mulher, não sei o quê, ela fugiu para um lado, foi para o outro, no final ficaram juntos, ponto. Né? Quer dizer, o seu primeiro resumo do livro vai ser mais ou menos assim. Você vai contar em grandes, digamos, uma visão de macro, uma visão distanciada, em grandes linhas, o que seria o livro que você está pensando em escrever. E aí a pessoa vai ver, parece interessante, poxa, parece meio frouxo aqui, né? Essa parte aqui não me convenceu. E cada vez que você contar a história, que a ideia é contar mais de uma vez, você tenta adicionar mais detalhes. Mas aí acontece isso, acontece aquilo. Ouve o feedback das pessoas, que isso ajuda também. Então chega um ponto em que a história já está inteira na sua cabeça e aí você está pronto para começar a escrever. Então acho que uma das dicas mais importantes é essa, né? Você validar a sua história dentro da sua própria cabeça, né? E falando com os outros facilita muito. Quando você coloca em palavras, falando, né? Mais do que escrevendo, né? A história flui rapidamente, né? E você consegue ter essa visão geral. Né? Então, quando você se organiza, isso aí faz parte até de um processo maior de escrita, né? Vou futuramente gravar alguns vídeos falando sobre processos de escrita ou paradigmas de escrita, né? Cada escritor escreve de um jeito diferente. Mas independente de você
da forma que você vai escrever depois, você ter uma ideia geral do que acontece na história na sua cabeça é essencial para evitar os bloqueios no meio do caminho. Porque se você sabe onde que a história vai, né, dificilmente você vai ter dificuldade de avançar com a história no meio do caminho. Tá? Eu mesmo só faço isso, né? Toda vez que eu vou fazer alguma história, eu só começo a escrever a história com você quando ela vai terminar. Né? E aí a coisa fica muito mais simples. Bom, então, primeira dica, você pensar na história, planejar a história como um todo na sua cabeça, falando. Se não tiver amigo para falar, fale você próprio, mas não deixe de falar. Porque, assim, quando você pensa é uma coisa, quando você fala, você começa a descobrir que funciona diferente. Isso é engraçado. Né? Você vai falando e a história vai se transformando em palavras e você vai buscando um argumento automaticamente, você bota o seu subconsciente para funcionar. Tenta uma vez que você vai ver que é uma coisa incrível. Se não tiver ninguém para ouvir, né, vai para um canto sozinho, finge que está falando no celular, se você não tiver vergonha de ficar falando sozinho, né, grave, né, até. Né, tem gente que gosta de gravar e depois ouvir de novo para aproveitar alguma ideia, né, se achar que você tem dificuldade de lembrar depois. Né, mas o importante primeiro isso, né, você começar tendo essa visão geral da história. Né, essa é uma das dicas, eu acho que das mais importantes. Né. Outra dica importante também para a gente escrever é a gente desligar o que às vezes eu chamo de gorila crítico. Né? Porque é um gorila, né? Que coisa maluca é essa aí, né? A gente pode chamar de monitor ou o que for, mas isso aí foi uma figura, né? Que um amigo meu que participei de uma oficina, ele colocou isso aí, não lembro nem exatamente quem foi, mas eu participei de uma oficina de escritores e ele colocou isso aí. Ele falou o seguinte, todo mundo tem em cima de um ombro um macaquinho que fica aqui, né? Olhando o que você escreve, ao mesmo tempo que você está escrevendo, e comentando no seu ouvido, não tá bom, não tá bom, não tá bom. Né? E assim, às vezes ele fala, tá bom, né? Uau, gostei dessa parte. Mas assim, ele é um crítico literário que está pendurado no seu ombro, olhando para o que você faz o tempo todo. O problema é que tem algumas pessoas que não têm um macaquinho, a pessoa tem um gorila, né? Um macacão. Né? Então imagina, você ter uma coisa pesada, que aí não é nem no ombro, nem em cima das costas, fazendo aquele peso todo, te obrigando a analisar tudo o que você faz. E aí isso aí gera dois efeitos, que os dois são bloqueios de escritores e bloqueios diferentes. Tá? O primeiro efeito é você não conseguir avançar com a sua história. Né? Isso aí é muito comum. Você para ali, aí escreve um pouquinho, fala, não, será que tá bom? Será que vai ficar assim? Vai ficar assado? Então, a escrita, ela vai e volta, mas você não sai do lugar, porque você fica andando muito devagar. Tá? E o segundo efeito, que é muito parecido com esse, mas digamos, no dia seguinte, é quando volta, você escreveu alguma coisa, já escreveu lá um capítulo do livro que seja. Né? Quando você volta, você tem aquela coisa, não, tem que dar uma olhada no que eu escrevi antes. Será que está bom? Será que não está bom? Deixa eu revisar aqui como é que é. E aí nessa coisa de olhar e revisar, você passa o tempo todo olhando e revisando o que você fez. Né? Você tem 1 hora para escrever. Você gasta 45 minutos revisando e 15 minutos escrevendo, se tanto. Né? E quando quanto mais o livro avança, mais tempo você gasta revisando, porque tem mais coisa escrita ali. Né? Teve um escritor que entrou em contato comigo e comentou justamente isso. Eu não consigo avançar com o livro. Toda vez que eu pego, eu volto e sempre tem coisa para mexer e aí eu não consigo ir para frente, me incomoda deixar aquela coisa atrás mal feita. Né? Gente, escrever um livro é que nem você reformar a sua casa. Né? Nunca vai ficar pronto. Você pode publicar, né? Eu vi casos, não lembro de quem que era, mas era um escritor famoso brasileiro há pouco tempo, né? Que eles estavam fazendo uma reedição do livro dele, comemorativo de 20 anos do lançamento. E aí ele pegou o livro e queria reescrever o livro inteiro. E aí, quer dizer, beleza, assim, no final ele, digamos, se segurou e mexeu em poucas coisas ali. Né? Mas o fato é que você sempre vai querer alterar o que você já fez, esteja pronto. Assim, sempre vai ter algo mais para melhorar. Né? O trabalho nunca fica perfeito. Tá? Então, a gente tem que parar e desligar esse gorila crítico da gente, né? Porque senão você não vai para frente. Né? Os seus trabalhos você vai fazer. Né? A analogia que eu estava fazendo com reforma de casa, quem já passou por esse tipo de coisa, é que a gente comenta que a reforma de casa você não termina, né? Você desiste dela. E, por quê? Porque você vai fazendo, poxa, não, mas eu podia botar mais um detalhezinho aqui, não, deixa eu melhorar aqui, não, vou trocar o piso, vou trocar a cor, eu vou botar um acabamento diferente, eu vou comprar um móvel, quer dizer, sempre vai ter alguma coisa a mais para você melhorar. Tem uma hora que você tem que falar, vem cá, não, acabou, né?
não tá, pode ter algum detalhezinho para mexer ainda, trocar um interruptor, trocar uma tomada, fazer uma coisa. Mas se você ficar olhando, você vai estar sempre na reforma, você nunca vai terminar, nunca vai estar pronto para, sei lá, trocar de casa, porque você está sempre reformando a casa antiga. E o livro é um pouco disso, né? Você tem que estar pronto para terminar, para desistir do seu livro em algum momento, para poder começar o próximo. A gente às vezes fica tão focado em fazer a obra perfeita, e a obra nunca vai ser perfeita. Os livros passados, né, sempre a gente aprende, sempre o próximo vai ser melhor. Né? Quando alguém me pergunta, inclusive, né, qual o seu livro que você prefere, eu falo o próximo, né? Qualquer que seja, na verdade. Né? Nesse momento eu estou escrevendo um livro que, assim, está me tomando um grande trabalho, um grande tempo de organização, porque são várias tramas intercaladas, tem todo um trabalho ali, e gera toda uma ansiedade, poxa, será que vai ficar bom no final? Né? Só que acontece, como é que eu faço para desligar o macaco crítico, o gorila crítico? Né? Que eu acho que a dica mais importante nesse caso é essa aqui. Você tem que lembrar que você vai cortar grande parte do seu texto. Né? Você vai mudar grande parte do seu texto. O texto que você está escrevendo não é o texto final. Ponto. Nunca ninguém chega, como a gente às vezes vê nos filmes de Hollywood, né, e escreve lá, né, The End, né, porque nos Estados Unidos, Hollywood, The End. Escreveu lá, fim. Né, bate os papeizinhos, né, em cima da mesa, toque-toque, né, porque antigamente, né, sempre normalmente mostra o escritor escrevendo com máquina de escrever. Né. Termina a última folha, puxa, bota na pilha, beleza, vou mandar para o editor. Gente, isso não acontece. Nunca. Né. Você, quando está escrevendo, você escreve uma primeira versão do seu livro. Depois você volta e revisa, volta e revisa, volta e revisa, e continua revisando muitas vezes antes do seu escritor, do seu editor, desculpa. E aí vou interromper um pouquinho a questão do bloqueio para falar um pouquinho da revisão, só para você ter uma noção, não ficar assustado. Né? A revisão profissional mesmo, né, não é uma revisão de dar uma lida no livro. Né? Então, poxa, eu fiz 35 revisões no meu último livro. Caramba, você leu o livro 35 vezes? Eu nunca teria essa paciência. Não li o 35 vezes, claro que não. Como é que alguém vai ler o mesmo livro 35 vezes? No final você não está nem vendo erro nenhum mais. Não é assim que se revisa um livro. Né? Quando o livro é seu, que você está revisando, você vai fazer uma revisão direcionada. Eu vou gravar um vídeo futuro falando só sobre possíveis melhorias, né? O que você pode fazer nessas revisões. Mas aí você vai fazer uma revisão do seguinte, por exemplo, só para dar uma ideia. Vou fazer uma revisão para verificar se o personagem X, que é um delegado, se os diálogos dele estão coerentes com o personagem. Né? Digamos que ele seja um cara meio grosseirão, ou então um cara que tem um cacoete, alguma coisa qualquer na fala. Então o que você vai fazer? Você vai ler os diálogos daquele personagem. Né? Só o ponto onde o personagem fala, você vai dar uma lida e ver, parece, ele está soando como aquele personagem? Está soando, beleza. Cadê o próximo? 10 linhas depois, tem mais um pouquinho aqui, lê mais um pedacinho. Então você vai ler o livro 35 vezes, né, mas você vai ler primeiro o diálogo do personagem 1, depois o personagem do diálogo 2, depois as ações de um personagem, depois você vai ver como é que as tramas estão se intercalando, como é que está a organização das cenas, depois você vai revisar se o início do livro está impactante, se o final do livro está impactante. Quer dizer, você tem 1000 formas de revisar o livro, mas cada uma delas não demanda uma leitura inteira. Né? A leitura inteira acontece, né? Talvez em 2 ou 3 tipos de leituras, né? Mas é uma coisa que você vai demandar, tipo, um polimento final para você ver ritmo, para ver coisas do gênero assim. Né? Normalmente você vai fazer revisões pontuais onde você não lê o livro como um todo. Tá? Uma das revisões que você faz, né, que é uma das primeiras, né, talvez pode ser até a primeira, mas tem umas que você ainda consegue fazer antes dessa, é a visão dos cortes. Você vai olhar para o seu livro vendo o que você pode cortar. Tá? E aí acho que vale até a pena a gente pegar uma dica do Stephen King, né, no livro dele sobre a escrita, né, nem saiu em português, ele dá várias dicas sobre como ele escreve e técnicas que ele sugere para escritores seguirem. Então, no Sobre a Escrita, o Stephen King fala o seguinte, você tem que pegar seu livro, terminou de escrever, guarde na gaveta, pode ser uma gaveta virtual, lógico, né? Guarde na gaveta por 3 meses, ou então até que você se empolgue com outro projeto. O que acontecer mais cedo? Né? Se você não está escrevendo mais nada, o ideal é que não aconteça, né? Mas se não está escrevendo mais nada, espera pelo menos 3 meses. O ideal é que você terminou um livro,
né? Começa a procurar o próximo projeto do livro, começa a ter ideias, começa a reunir ideias. E aí quando você está já começando a se empolgar com o próximo livro, começando a pensar como é a história do próximo livro, beleza, ótimo. Digamos que demorou 1 mês e meio para você fazer isso, você já está pronto, se você está empolgado com o segundo livro, você já está pronto para voltar para aquele que você deixou na gaveta. Né? Por que é importante esses 3 meses ou você se empolgar com o outro? Para você desapegar. Porque se você termina de ler o livro, né, e volta para fazer uma leitura procurando cortes, tudo parece bom para você. Tudo parece bom para você. Né? E aí você não vai conseguir cortar nada. Né? E aí, voltando ainda para o Stephen King, o que ele sugere que você faça? Que você coloque uma meta de cortar 10% do seu livro. Tá? E aí você começa a ler e vai tentando cortar. Se você terminou o livro e conseguiu cortar 10%, você volta e corta mais 10%. Né? Se você conseguiu na segunda vez, volta e corta mais 10%, até que você não consiga mais. Né? Digamos pela terceira, quarta vez, você não conseguiu mais cortar, beleza, então você chegou num ponto onde o seu livro está enxuto. Gente, isso assim, é uma das coisas mais importantes na revisão, né? É justamente essa coisa de cortar. Né? O próprio Stephen King, o livro que mais vende dele no mundo inteiro, né, até onde eu sei, né, mas eu já li, né, um artigo comentando que em vários países isso acontece, é o The Stand, que em português é A Dança da Morte. Né? Esse livro foi lançado em 1978, né, e quando o Stephen King chegou com aquele calhamaço, acho que era 1.750 páginas, é uma coisa louca, né? Muita coisa. Né? O editor chegou e falou, olha, não vou publicar isso. Né? 1978, o livro ia custar quase $50. Eu não vou, né, imprimir um livro, assim, ninguém vai comprar um livro de quase $50, né? Diz isso, né? Corta 30% do livro, que aí a gente imprime, né? A gente pô, já era conhecido nessa época, né? Queremos imprimir seu livro, sim, mas publicar seu livro, mas tem que cortar 30%. Ele, não, 30% não dá para cortar 30%. Né? E ele falou, não, então a gente consegue alguém para cortar para você. Aí ele deu um passo atrás, não, deixa que eu corto. E aí ele cortou 30%, o livro foi editado e assim, é o melhor livro dele. Recentemente saiu a edição de comemorativa de 30 anos, sei lá, 40 anos, nem sei quanto tempo do The Stand, que é completa. Então nem foi recentemente, isso já faz uns 10 anos talvez. Mas foi uma edição, acho que de 30 anos, se não me engano, que saiu, né, comemorativa, saiu a edição sem cortes. E eu li as duas, né? E a versão sem cortes, ela é fraca, é frouxa, não é um livro tão bom quanto o outro que ele cortou 30%. Tá? Porque tem partes da história, e aí entram as dicas, né? Falando de bloqueio, mas a gente vai falar um pouco, como eu falar, adiantando um pouquinho sobre a parte de revisão. Entra uma dica de como cortar, né? Tem parte dessa história do Stephen King que o personagem dá uma volta, vai, faz um monte de coisa e chega num determinado ponto onde ele consegue avançar a história. Né? É como se fosse assim, eu tenho que executar um trabalho, né? Mas para executar esse trabalho, eu preciso de conseguir as ferramentas e consigo os materiais. Poxa, mas eu não tenho ferramentas. Eu vou na loja, vou comprar, e vai ter um problema na loja, o cara vai implicar comigo porque eu não tenho dinheiro, tenho que negociar com o cara, não sei o quê. O material eu vou pedir emprestado. Mas, quer dizer, você tem que contar um monte de história, de repente, para o cara começar a fazer o trabalho. E às vezes a gente faz isso no nosso livro inconscientemente, tá, gente? A gente começa a botar coisas e a gente não percebe que são voltas. Então, quando você estiver com o livro pronto, aí sim você pega e liga o gorila crítico, que é o ponto central dessa história toda que eu estou comentando. Né? Você vai pegar e voltar e vai revisar e tirar todas as partes que estão sobrando do livro, entre outras revisões. Os textos que não estão bem escritos você vai escrever, vai reescrever, você vai contar a história de uma forma diferente. Né? Então isso faz com que que a sua história fique mais enxuta. Eu já tive a oportunidade de passar uma coisa parecida, né, com a história que eu falei de Stephen King, né, que o editor chegou e falou, esse livro está muito grande, corta, né, corta aí quando você puder. Eu cortei entre 25% quase 30% do livro e a meu ver, é um dos livros melhores que eu tenho. Né? O nome da águia, vocês podem ver, né, é um romance que você começa a ler e você não consegue parar de ler. Né? Porque a história ela te pega no início e tudo encaixa, né? Você não tem meias voltas, é um filme quase, né? De ação daqueles que te pega no primeiro momento, te leva na mão, você não consegue largar até o final. Né? Por quê? Porque foi cortado muito. Então, quando você começar a escrever e tiver aquela ânsia de, não, tem que voltar e revisar, tem que voltar e ver essa última frase que eu escrevi, não, qual é a melhor forma de escrever essa frase? Não perca tempo fazendo isso, né? Fala, vai haver um momento para você parar e revisar, consertar a frase, escrever da forma mais bonita. Né? O momento agora é escrever. Né? Então,
vai escrevendo. Ah, ficou feio, dane-se, eu vou ver isso depois. Se é uma parte que te incomoda particularmente, isso eu faço bastante, né? Bota um comentário do lado. Né? O Word tem a parte de revisão, comentários. Inclui um comentário dizendo, né? Rever isso aqui. Ou então você tem uma ideia, explorar essa ideia. Ou às vezes até, para você manter o ritmo de escrita, tem uma coisa que você não tem certeza se é verdade, né? Que você tem que pesquisar. Né? Então, você vai chegar e vai anotar aquela coisa, né? Conferir se existe isso em Paris, né? Que tua história aparece em Paris, né? Ou então conferir se usa esse tipo de farinha nesse tipo de bolo que eu estou falando. Né? Então, o importante é isso, é você não parar de escrever por causa do seu gorila crítico. Não, essa informação está errada, não, isso aqui não está bem escrito. Quer dizer, não perca tempo ouvindo a sua crítica, nem perca tempo revisando. Revisar é a etapa final do livro. Vai, escreve até terminar e depois você volta e revisa. Então, fala aí, conversa com o seu gorila crítico, né? Eu até dei algumas voltas a mais justamente para reforçar isso em você, porque é difícil a pessoa que tem esse tique, digamos, né? Tem que revisar, dela conseguir desligar o gorila crítico. Mas se você tiver essa noção que você não está desligando ele, você está falando, ó, vai dormir que daqui a pouco eu te chamo, né? Fica muito mais fácil. Então faça isso, né? Mantenha, deixe essa revisão para o momento da revisão. Né? E eu até já comecei a falar alguma coisa associada também, a terceira dica que é importante, que é escreva. Né? Ah, idiota isso, escreva. Né? Porque se eu não consigo escrever, por que então, como é que eu vou escrever? Gente, a gente só aprende a escrever escrevendo. Tá? E a escrita não vai necessariamente ser boa. Né? Você sabe como é que vai ficar a ideia. Se você não sabe como é que vai ficar a ideia, mas sabe o que vai acontecer depois, bota um comentário, né? Abre um parênteses ali, pinta de vermelho e fala, aqui tem que descobrir como é que o personagem descobre o segredo, né? Sei lá, fecha parênteses, aí na cena seguinte o personagem já sabe o segredo e está indo atrás para resolver a questão. E vai embora. Depois você volta com a história mais firme na sua cabeça, né? Com uma história mais... os personagens mais solidificados, você consegue voltar e todos os pontos em que você deixou em branco ali, né, se acontecer de fazer isso, você volta e preenche depois. Né? Porque o leitor ele tem que ler a sua história numa sequência, mas você não tem que escrever ela naquela sequência. O próprio Nome da Águia que eu mencionei, o primeiro capítulo que eu escrevi, né, os 2 primeiros foram os 2 últimos. Por quê? Porque eu tinha a história toda estruturada, né, essa questão de estruturação, né, eu vou gravar um vídeo futuramente explicando como é que se faz esse tipo de coisa. E ficou tão bonito, né? As cenas encadeadas, as coisas ficou tudo. E o final, eu achei que tinha ficado um final tão legal. Falei, poxa, deixa eu ver como é que esse final vai ficar realmente em palavras, né? Não só a descrição da cena. Aí eu escrevi os 2 últimos capítulos, falei, caramba, legal, ficou bom. Aí eu voltei, escrevi uma trama, depois eu voltei, escrevi as outras tramas e depois eu comecei a revisar o livro, né? Mas assim, a gente escreve em qualquer ordem. É mais um motivo de desligar o gorila crítico, né? Se você vai escrevendo e depois você vai encaixando os pedaços lá, né? Você vai ter o seu tempo. Mas como eu falei, a gente aprende a escrever escrevendo. Os seus primeiros livros, com certeza, não vão ser tão bons quanto os próximos. Hoje eu tenho já 22 livros publicados, né? 22? Estão saindo mais alguns aí. Publicado nesse momento que eu estou gravando aqui, né? No início de 2020, são 22, tem mais 2 para sair até esse primeiro semestre. Publicados no Brasil, publicados nos Estados Unidos, publicados, né, tem uma participação na China, tem livro publicado em Portugal também. São livros que, assim, os últimos são sempre melhores que os primeiros, como eu estava falando. E hoje as editoras chegam para mim e encomendam livros, né? Falam, Lobão, eu quero um livro que seja para crianças, pré-adolescentes, sei lá, entre 9 e 12, 13 anos, que estejam mais ou menos aí em tal ano na escola, que envolva tema como tecnologia e que tenha no máximo 60 páginas, por exemplo. E aí eu pergunto, quanto tempo você quer o livro pronto? Eu quero o livro pronto em 30 dias, 60 dias. Né? Quer dizer, você tem o tema, você tem a história, você tem o público-alvo ali, né? Você tem a ideia geral da história, você tem um prazo para cumprir. Aí o que eu faço? Eu escrevo 2, 3 ideias, né? Mando para a editora, qual você gostou? Gostei dessa aqui. Aí eu pego e escrevo a sinopse, que eu falei para vocês anteriormente, né? Conta a história, né? Então eu escrevo a história e falo, vem cá, então a história vai ser mais ou menos isso aqui. Eu mando lá uma sinopsezinha de umas 2 páginas, né?
Aí a editora fala, legal, gostei da história, pode escrever. Aí eu vou, escrevo e mando para eles. Esse caso que eu falei aí, esse exemplo, na verdade, aconteceu exatamente assim, né? A editora pediu um livro para crianças de cerca de 12 anos, envolvendo tecnologia e que tinha em torno de 60 páginas, como foi, eles pediram. Aí eu mandei 3 ideias, né? E aí no final falaram, gostei das 3. Aí eu aprofundei uma, aprovaram, publiquei um livro, publiquei o segundo, o terceiro livro está saindo, né, agora esse ano, né, que virou uma série de livros da Turma dos Quatro Fantásticos. São 4 amigos que se envolvem em aventuras, envolvendo tecnologia, né? Então, quer dizer, fica uma coisa que nasceu assim do nada. Poxa, meus amigos brincam com você, né? Tem um amigo meu que fala isso, né? Quando a gente está fazendo isso, toca esse assunto, bloqueio de escritor sempre aparece quando a gente tem conversa de escritores, né? Sempre a pessoa vai trocar ideias e pô, o que você faz? Eu estou dando algumas dicas aqui, mas sempre tem outras, né? Então, quem tiver dicas e que tiver dúvidas, pode comentar e publicar aí, né? Mas sempre aparece isso, assim, aquilo outro. E tem esse amigo meu, né, que costumava dar oficinas de escrita, né, comigo alguns anos atrás, que fala, todo mundo tem bloqueio, isso é normal, né, não se preocupem. Todo mundo não, todo mundo fora o Lobão. Por quê? Porque como eu me organizo, como eu tenho essas séries de dicas que eu faço aí, quer dizer, com o costume de fazer negócio com prazo, com tudo, você acaba entrando no modo criativo. Que, aliás, vou falar a última dica, como ajudar a entrar no modo criativo. Tem muito assunto sobre essa questão do bloqueio, vou gravar um segundo vídeo depois. Mas só para fechar isso aqui, para também não ficar tão longo assim, né, vou falar a questão do modo criativo. A nossa mente ela tem, digamos, modos de funcionamento, principalmente entre o consciente e o subconsciente. Né? As ideias, as criações, sempre elas nascem principalmente no subconsciente. Né? O consciente ele lida muito bem com coisas do dia a dia ali, né? Ou com coisas que você tem problemas muito práticos e coisas do gênero. Só para dar um exemplo do que seriam esses modos mentais que eu falo. Quem dirige, ou quem pega ônibus sempre na mesmo caminho. Todo dia eu pego um ônibus, vou para o trabalho, né, pegando a mesma linha. Ou eu dirijo do mesmo caminho. Né? Às vezes você está distraído e começa a pensar em outras coisas. Né? O que eu vou fazer no trabalho? O que eu vou fazer em casa? Ou, sei lá, a mente viaja. Quando você vê, você já está no teu ponto, já passou do ponto, ou você chegou em casa. E de repente você fala, poxa, eu no carro, isso é mais estranho para quem dirige, né? Chega em casa, poxa, já cheguei em casa, né? Assim, você não reparou que você estava dirigindo, você não parou no sinal, assim, tudo que você fez de dirigir o carro aconteceu de modo subconsciente, porque você faz tantas vezes aquele caminho que aquilo ele acaba interiorizando no subconsciente, o subconsciente vai e faz por você. E aí o subconsciente ele não tem uma noção temporal como o consciente tem. Então quando você vê, já passou o tempo, você já está lá. Né? Enquanto o seu consciente, seu pensamento estava viajando por aqui, o seu subconsciente assumiu a direção ou o que fosse e te levou para lá. A mesma coisa acontece com o tal do modo criativo. Né? Se você exercita ele várias vezes, daqui a pouco você já está entrando, o subconsciente praticamente assume, por assim dizer. Né? Quando você entra aí, a criação fica muito mais fácil. E é o que eu falei, você só aprende escrevendo, né? Então você tem que fazer isso virar um hábito. Né? Escreva sempre que isso aí cada vez vai ficando mais fácil. Mas não ficou bom, não interessa. Né? Continue escrevendo. Né? Você vai jogar fora alguma parte, não tem problema. Né? Bom, desculpa, eu ia falar sobre um autor aqui, mas isso me deu um branco no nome do autor aqui. Mas voltando à questão de você entrar no modo criativo. Né? Não, beleza, estou começando hoje. Né? Como é que eu faço? Isso é uma coisa que eu fazia, ou faço de vez em quando passo algum tempinho sem escrever. Mas, assim, hoje em dia eu já tenho o costume, já entro logo no modo criativo. Mas uma coisa que facilita bastante para você entrar nesse modo criativo quando você não está com o costume de escrever todos os dias, é você fazer um aquecimento ou um alongamento mental, digamos. Quando você vai fazer um exercício, você chega e estica o braço para um lado, né? Estica o braço para o outro. O que você está fazendo? Você está alongando os músculos para depois eles ficarem prontos para o exercício físico que você vai fazer e aproveitarem o melhor possível esse exercício. O aquecimento, o alongamento mental é a mesma coisa. O que você vai fazer? Você vai sentar na frente do computador, ou na frente de uma folha de papel, ou do celular, não sei, tem gente que está escrevendo no celular também hoje em dia, no tablet, não interessa. Onde você escreva, né? Pega o seu instrumento de escrita, né? Marca 5 minutos num alarme para tocar, né? Seja no celular, no que for, e saia escrevendo. Não pare de escrever, tá? Assim, não interessa o quê? Você não vai escrever a sua história, não, tá? Você vai escrever o que vier à sua cabeça. Normalmente, quando eu faço isso, a primeira coisa que vem na minha cabeça é caramba, não sei o que eu vou escrever. Mas assim, ainda assim, continue escrevendo. Aí sai escrevendo isso que você está pensando, você vai escrevendo, né?
não sei o que escrever, né? E agora, putz, se eu não escrever nada, e se as ideias não vierem quando eu começar? Bota tuas dúvidas ali, né? E começa a falar, poxa, não, caramba, ai droga, né? Minha mãe me chamou bem agora, eu tenho que responder. Não, 5 minutos, daqui a pouco eu respondo. Dei um grito, mãe, espera aí, que em 5 minutos estou indo. Vai falando com o que seja, mas não termina, não para de escrever. A única regra, você não tem que ter personagem, não tem que ter história, não tem que ter coerência, pula de uma ideia para outra, não interessa. A única regra é não para de escrever. Você vai ficar escrevendo 5 minutos continuamente. Quando você terminar, seu dedo... E assim, outra coisa importante, escreva o mais rápido possível, né? Você vai terminar os seus 5 minutos, você vai estar com o punho doendo, de repente, se você estiver escrevendo com caneta, você vai estar com os dedos, de repente, até meio doloridos, porque você vai escrever o máximo possível, o mais rápido possível que você conseguir. Não se preocupe também de voltar e corrigir palavra, tá, gente? Escreveu errado, não interessa. O que acabou esses 5 minutos? Você vai pegar esse texto, esse papel, o que seja, apagar, jogar fora, amassar, jogar no lixo, não interessa, né? Isso não é um texto para nada. Isso serve apenas para você entrar no modo criativo, como eu falei. Terminou isso? Você pega, estica os dedos, né? Dá uma quebradinha ali, né? Olha para o papel e fala, beleza, agora eu vou começar a escrever. Você vai reparar que faz diferença, né? Você vai, poxa, não sei como começar, não sei onde escrever, né? Faz esses 5 minutos de aquecimento mental, né? E aí você para, olha para o papel em branco e escreve. Para mim, a parte mais difícil de fazer é a primeira frase. Seja no meio do livro, seja no início do livro, acho que é pior de tudo, né? Você não sabe, poxa, como é que vai começar a história? Você tem noção, né? Essa história começa quando o personagem A conhece o personagem B. Né? Mas você não sabe como é que é a primeira frase, o que eu vou fazer logo de abertura, né? Mas o importante é se manter escrevendo, treinando para cada vez escrever melhor, né? Não parar nunca de escrever, tente escrever todos os dias. E, como eu falei, esse aquecimento mental ajuda você a entrar nesse modo de escrita, vocês vão ver que é muito mais fácil depois lançar uma ideia e sair escrevendo sobre ela, depois que você fez essa descarga de todos os seus pensamentos lá. 5 minutos é o mínimo, tá? Normalmente funciona bem para todo mundo 5 minutos. 10 minutos às vezes é demais, né? Você fica cansado, né? O objetivo não é te cansar de você não conseguir nem pensar nada, nem escrever nada. É quase uma meditação de colocar as palavras para fora, tá? Então você veja, 5 minutos, às vezes você ficou muito cansativo, baixa para 3, né? Se você achou que não deu muito efeito, estica para 7, mas normalmente ali 5 minutos vai resolver. Tá. Como eu falei, gente, a gente tem muitas dicas possíveis, muitas formas possíveis de conduzir, de resolver essa questão do bloqueio do escritor. Eu vou gravar mais um vídeo, né, com outros assuntos, né, que pegam principalmente a questão talvez da procrastinação, que eu acho que é um dos piores. Né? Hoje eu estava falando mais sobre a questão de, poxa, não sei como continuar, não sei como começar, o que eu posso fazer? Dei algumas dicas aqui. Né? Sempre que eu converso, as pessoas dão outras ideias, outras dicas, então comentem, deem a sua colaboração aí. Se tiverem dúvidas, se alguma coisa também não ficou claro, perguntem. Né? E não se preocupem se essa pergunta ficou boba ou se, sei lá, desliguem seu gorila crítico para as perguntas também. Tá? Porque acontece, às vezes, já aconteceu muito isso comigo, né? Eu fico sem graça de perguntar alguma coisa, e aí alguém do lado pergunta, né? Seja sobre escrita, seja o que for. E aí quando aquela pessoa pergunta, a própria pessoa que está falando às vezes não sabe explicar bem, ou então a pessoa explica, e aí eu vejo que todo mundo está balançando a cabeça. Tipo assim, agora entendi. Né? Então, às vezes, é questão, né? A comunicação depende dos dois lados. Às vezes eu acho que estou sendo claro e você, né, e não fui. Então, pergunte, fique à vontade, colabore, dê as suas ideias também. Se você quiser saber algum outro assunto, né, sobre bloqueio, o seu caso específico sobre bloqueio, né, fale que nos próximos vídeos eu posso mencionar isso aí e dar uma assistência. Vou responder as perguntas aí também, né, não só para vídeos futuros, mas vou responder as perguntas aí. Porque eu acho que o mais importante, né, da gente que quer ser escritor é o seguinte, é você saber que você faz parte de uma comunidade, né? Você não está sozinho, tem muitas pessoas que sofrem dessa mesma dificuldade, das mesmas, né, ânsias, vontades que você, e a gente é mais forte junto. Por mais que escrever o livro seja uma coisa solitária, né, no momento que você está escrevendo, né, logo depois as pessoas podem dar comentários, podem fazer. Você vai escrever um livro no Notepad, por exemplo, tem um monte de gente comentando dando sugestão para o próximo passo. Né? Então escrever, o momento que você está escrevendo pode ser solitário. Mas a produção não é uma coisa solitária e a profissão não é uma coisa solitária, né? Porque a gente só aprende fazendo e só aprende trocando ideias com quem já fez. Então comentem, divulguem e assinem o canal, né? Porque a gente vai ter outros vídeos aí, porque a gente vendo que teve essa colaboração, a gente se anima mais, esse interesse, né? A gente até se anima mais e continua produzindo esses conteúdos aí. Então, muito obrigado, continuem ligados e até a próxima. Tchau, tchau.